Ai, ai, ai. Ô, gente, se você continuar falando que eu tenho que te dar uma camisa do Cruzeiro, eu vou jogar esse ponto longe. Para de encher meu saco. Cara chato, pô. Eu não vou te dar essa camisa, para de encher. Porque eu ganhei umas camisas do Cruzeiro, aí a turma tá pedindo, tá um urubu na carniça, assim, todo mundo querendo as tais camisas. Só porque eu ganhei 15 camisas da Umbro? Ué, mentira, gente, é brincadeira. Olha aqui, depois do empate com o Vitória, em Salvador, a ordem no Atlético é voltar a vencer, e não pode ser diferente, né, Marcelão? Esperando contar com a volta do Robinho, tá precisando jogar, hein, Robinho? Tem que jogar. Vamos ver aí, quem foi lá, hein, Capiroto? O André Salles que foi, o galã? Mostra ele aí, mostra ele aí. Desembarque com um ponto na bagagem. Foi um jogo complicado, mas o Atlético conseguiu o empate diante do Vitória em Salvador. Com uma longa lista de desfalques, o resultado pode até ser comemorado. A gente jogou bem, conseguimos criar chances, né? Mas no finalzinho faltou aquele cara mais experiente para segurar a bola, para nos ajudar ali. A gente sabe que grandes equipes já foram lá, já perderam, e também outras equipes vão perder lá, mas a gente conseguiu um ponto. Então valeu pelo empenho da equipe e de todo mundo que foi. Tudo bem que o Atlético voltou com um ponto de Salvador, mas a equipe começa a ficar para trás na tabela. A ordem é voltar a vencer já na próxima rodada, quando o Galo recebe o Fluminense na Arena Independência. Agora a gente tem que se reciclar o mais rápido possível e ver as peças que tem e poder estar montando uma equipe forte para poder estar ganhando os pontos. Com 5 pontos somados em 4 jogos, o Atlético ocupa a 11ª posição do campeonato. Muito pouco para quem quer brigar pelo título. Se o objetivo é voltar a vencer, nada melhor do que contar com o retorno de Robinho. Acho que os jogadores que estão de fora é importante, né? Nesse momento voltar o mais rápido possível, porque não pode ser qualquer dor, qualquer pancada. A gente sabe que o caso do Robinho foi mais sério, que pode deixar os jogadores de fora. Eduardo, não é possível. Ué, o cara, em qualquer posição o cara joga. O cara dá o sangue, pô. O cara se entrega. Voluntarioso. Se isso não tem valor... Engraçado que eu tenho falado isso dele aqui no programa. E você é o primeiro a discutir. Até saiu daqui, foi sentar o dia que eu falei isso. Agora vem cheio de onda. Você tem que parar de pegar no pé do Patrick. Por que você não fala do Robinho que não está jogando? É o que eu tenho falado. O Patrick ele só joga fora da posição dele. Você tem medo de falar do Robinho e de a torcida se voltar contra você? Sabe é isso? isso? O que acontece? Tá na moda falar mal do Patrick. É legal xingar o Patrick. É divertido falar que ele é ruim. Só que é um cara muito útil para o Atlético, só joga fora da posição dele. E mesmo fora da posição dele, está sendo muito mais útil do que um monte de reforço que chegou cheio de pompa. Yuri, por exemplo. O Patrick, quando entra muito melhor que o Yuri. Do Cleiton agora, o Cleiton é um que não convenceu ninguém até hoje. O próprio Robinho. O Robinho é craque. A impressão minha é que ele mudou muito de opinião durante alguns meses em relação ao Patrick. Sim. Sim. Bem observado por você. Aí, mas mudou muito, quase que completamente de opinião. Que bom que eu mudo de opinião e não sou cabeça dura. Peraí, deixa a palavra agora do colega. Eu me lembro de participar aqui. Você falou que o Patrick é bom. Bom ele não é. Bom ele não é. Mas ele é muito útil, ele é isso tudo, não é bom? Como assim? Não, bom ele não é. Fora de posição ele joga bem, Patrick, ele é bom. Tecnicamente ele não é, você tem mais vontade. Se você acha que o Patrick é bom tecnicamente, você mostra que você entende muito. Aqui, ó. Quer ver só? Põe aqui o Twitter aqui, ó. Gustavo Rezende. Berola seria mais útil hoje do que Yuri, Carlos e Cleiton, na minha opinião. O Gustavo Rezende está dizendo que o Berola seria mais útil que o Yuri, o Carlos e o Cleiton. Ô, Gustavo Rezende. Ô, Gustavo, vai almoçar, cara. Gustavo Rezende. Não, isso é fome. Só pode. Gustavo Rezende. Bem pertinho. Bem pertinho. Bem pertinho. Se não abrir, eu não saio daqui. Se não abrir, eu não saio daqui. Então vou ficar aqui o programa inteiro. Vai ser legal. Vou ficar o programa inteiro aqui, calado. Vai ficar de lado. Vou ficar calado o programa inteiro. O Diogo todo. Você vai olhar para gente? Não, eu quero fazer nessa aqui. Então vou ficar aqui parado o programa inteiro. Vamos desenvolver. Cadu Doneco, o que você pensa a respeito? Vamos lá, vamos lá. Vamos dessa questão Patrick, os reforços chegaram e não renderam ainda. Aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Não renderam, mas qualquer um é melhor que o Berola. Uma atrocidade que o colega disse ali. Né, que não tem absolutamente nada a ver. Agora... Não foi o primeiro. Eu já vi vários em rede social falando de Berola também. Gente, ele tá saindo vamos ter juízo na cabeça? Vamos ter juízo? Pelo amor de Deus. Aqui tem alguns jogadores, ó, Berola, Leandro Almeida, Senhora, Leandro Damião. Nenhum desses jogadores pode vir para o Atlético de jeito nenhum, gente. Pelo amor de Deus.
O Atlético hoje é outro patamar, já há algum tempo é outro patamar. Gente. Cada um desses jogadores, nas suas respectivas realidades, já mostraram com veemência que não são jogadores para o Atlético. Então, Marcelo, eu sei que você gosta do Leandro Almeida, mas repensa isso aí, meu amigo. Eu sou seu fã, mas... Leandro Almeida está descartado, inclusive. Não, eu sei, você, mas uma pessoa ligada ao Leandro Almeida, está descartada a possibilidade. Se o Marcelo gostar do Leandro Almeida, o Leandro Almeida gostar do Marcelo amanhã. Mas como que passa na cabeça de um torcedor, ao Leandro sofrer com esse jeito? O agente do Leandro Almeida disse que não, porque o Daniel, e é um presidente cara do Atlético, bacana, Daniel tem nada a Nepomuceno, ver. disse que não há possibilidade. O futebol é de uma contratar o benção, Leandro né? Almeida. Até um jogador fraco igual o Leandro Almeida tem staff, né? Futebol, Gente, o Emerson Conceição foi contratado pelo Curitiba. Verdade. Num determinado período, que você esteve aqui, inclusive, esculhambavam o Patrick. E aí, todos nós, eu também. Pô, insistência. Talvez tenha sido a única coisa boa da passagem do Aguirre no Atlético. A insistência com o Patrick. Ué. Não foi não, ué. Não foi não, porque ele escalou várias vezes equivocado. Eu concordo com você que o Patrick não tem mas culpa. O fato de ter, o fato de ter insistido, mas o fato de ter aproveitado insistentemente, jogando em várias posições, fazendo várias funções, descobriu-se um jogador útil não só na lateral direita. Quantas e quantas vezes eu travei batalhas épicas com o Eduardo aqui, que o Eduardo dizia, Patrick tem que jogar na lateral direita. Patrick tem que jogar na lateral direita. Não. Ele pode desenvolver e desempenhar outras funções. Eu não acho. É o primeiro criticado. Falando de a passagem do Aguirre foi tão ruim no Atlético, Eduardo. Deixou de ser criticado demais. Que olha o que nós estamos elogiando. Não, mas deixa eu te contar. Não tem dentro de campo, em termos de escalação e em termos de tática, em termos práticos, tática prática, em campo coletivamente, nenhum elogio pro Aguirre. Em termos de escalação, nenhum elogio pro Aguirre. Eu acho que a única coisa que pode ser elogiada é esse tal método de treinamento dele, que todo mundo diz que é bom, treino. mas que eu não Leão de treino. Que destruiu ele fisicamente Dimara, também. o Patrick, que você também criticou várias vezes, hoje você vê como fundamental nesse time. Eu não estou dizendo sob aspecto técnico, evidentemente, que ele tem sérias limitações, mas tem sido sim um jogador importante. Hoje, ele tem que ser escalado. E aí o que o Eduardo disse ontem, se tiver ele e o Yuri no banco, escala ele. A gente tem que separar muitas situações nessa história do Patrick. Eu concordo com o Panzi quando ele diz que ele foi ganhando essa condição à medida que ele foi sendo o jogador mais aplicado que o Atlético tem. Ou alguém tem alguma dúvida disso? Quando a gente diz aplicado, é o jogador que taticamente é obediente àquilo que o treinador pede para ele fazer. O Cadu mesmo ressaltou a função diferente que ele fez no último jogo, que ele ainda não tinha sido utilizado. Esse tipo de situação é que faz com que o treinador goste dele. E a torcida passa a ver o jogador de forma diferente. Ou seja, ele está se doando no momento em que o Atlético tem esse monte de desfalques. Agora, quando a gente diz assim, ele é melhor neste momento que o Yuri, é também decorrente de todos os problemas que o Atlético tem. Eu acho que numa condição normal, claro, numa condição normal, ele não é o ideal tático e técnico para o Atlético, mas diante das circunstâncias e o tanto que ele se dedica a isso, hoje ele é o ideal. Gente, a herança do Aguirre foi tão maldita no Atlético que nós estamos diante de peças, de jogadores tem qualificação, sim. Estamos questionando quase que diariamente aqui esses caras. Você quer dizer que o Cleiton não jogou por causa do Aguirre? Que o Yuri não jogou por causa do Aguirre? Que o Luan está machucado por causa do Aguirre? Que o Dátulo não foi aproveitado por causa do Aguirre? Não, você que está dizendo. Mas tudo é culpa do Aguirre. Não, você que está dizendo. O Cleiton não jogar bola, a culpa é do Aguirre. O Yuri já fez o terceiro jogo com o Marcelo, mas a culpa é do Aguirre. Gente, o Yuri não está jogando bola porque o Yuri é ruim. Ele não é bom jogador. O Atlético errou na contratação do Yuri. A passagem do Aguirre pelo Atlético, fez com que nós hoje não destaquemos aqui um jogador na temporada que você fala, esse tá demais, esse tá lambendo, esse tá jogando, esse tá comendo a bola. Hoje a gente não tem nenhum jogador dele do Atlético. Aí vocês seguem dizendo, não tem nenhuma relação com a Aguirre. Por que quando o treinador chega, vamos pegar aqui, exemplo grosso, o Léo Figueiredo vai dar pulo de alegria em casa agora, pega o Tite, perdeu Renato Augusto, Jadson, perdeu meio time. Ralf, Wagner Love, Gil. Perdeu meio time, e principalmente o Gil. E está fazendo o time jogar. O que está fazendo? Foi eliminado pelo Audax e caiu na Copa Libertadores. Relaxa aí. Está fazendo coisa nenhuma. Então tá. Fez igual o Marcelo Oliveira fez no Cruzeiro aqui em 2015. Então se você critica o Tite porque não está fazendo o Corinthians jogar, você não pode enaltecer o trabalho do Aguirre. O Aguirre trouxe só problemas para o Atlético. Foi a pior passagem. O Alto Ori
foi melhor que o Aguirre na passagem pelo Atlético. Se o Patrick fosse no Corinthians, você acharia ele Só que é o seguinte, viuvinhos e dodóis com Aguirre, não pode criticar. A passagem foi trágica, meu irmão. Ele conseguiu fazer um time que a gente decantava aqui como o melhor time do Brasil. Elenco, ele fez esse time se tornar um time comum. E o Marcelo hoje pegou um time que o Aguirre entregou para ele como comum. E é daqui pra frente que o Marcelo vai ter que fazer jogar. Tá cheio de jogador no DM. Tem uma coisa que eu queria acrescentar. Então, herança de quem? Quem era o preparador físico do... o preparador físico que estava aí não era dele? O Aguirre é o preparador físico. Não, mas não era dele. Se você falar do Pinhantares, o erro é do Atlético. O Atlético tem o Carlinhos Neves. Legal. E aceitou o Pinhantares. Legal. Como tá aceitando o Juvenilson. Mas a partir do momento, que o cara vinha no pacote... O atleta rasgando dinheiro com o pacote que não é o Marcelo, tá? O cara vinha no pacote, que é o Pinhantares, a culpa é dele sim. E quem tem que responder é o Carlinhos Neves, que amenizou no final de semana dizendo, não, temos que dividir aí para os, inclusive o departamento de futebol. Tem o quê? Porque os questionamentos com o Pinhantares foram feitos lá no Sul. O Carlinhos Neves elogiou muito o tempo inteiro o trabalho do Pinhantares. Deu no que deu, tá todo mundo estourado, cara. Não vem não. Todo mundo estourado. O Atlético rasga dinheiro com o preparador físico, porque ele tem o melhor e colocou para ser coordenador. O treinador vem, eu tenho o meu pacote, então você não vai ser treinador do Atlético, nós já temos um preparador físico. Então, aqui, ele é o melhor. Aqui, ó, presidente, todo mundo tá errado. Você, o Carlinhos Neves, tá todo mundo errado. Menos o Aguirre. Também, o Aguirre também está. Menos o Aguirre e o Piatá. Toca o programa aí. O que você quer falar, meu Jorge? Eu estou dividindo. O que você quer falar, meu Jorge? Você só joga no Aguirre. Você só joga a culpa no Aguirre. É claro. Pegou um baita elenco e não conseguiu fazer jogar. Pegou um baita elenco e não conseguiu fazer jogar. Não vem não. Não vem não. Não, senhor. Aí você fica bem com mas é óbvio. Você fica bem com o presidente, com o jogador, com quem tá aqui. Não vem não. Não vem não. Eu não vou ficar bem com ninguém. Não, sabe por quê? E você evita. Sabe por que você fica nessa aí? Não, a culpa não é do Aguirre, porque se o Marcelo não vingar, você fala, a culpa também não é do Marcelo. Não era do Aguirre, é do presidente. Não, mais fácil criticar. A culpa não é do presidente, contratou bons jogadores, montou um bom elenco. Sim, senhor, o elenco é muito bom. Até melhor que o Corinthians lá. Agora, não, a culpa é do presidente. Daniel Nepomuceno, a culpa é sua. Acabou de falar que o Yuri não joga em ninguém. O Ed Carlos e o Thiago não serve. O Patrick é muito ruim. O Cleiton não mostrou nada, mas montou o elenco espetacular. Não, peraí. É o Barcelona. Não tá jogando. Então é o seguinte, você é torcedor atleticano. Você está em casa, está ligado no programa. Temos um novo Barcelona. Né? Nós estamos olhando para o Atlético hoje, torcedor atleticano, o Atlético tem um time medianozinho. Não, o time é bom. Um elencozinho ruinzinho. O elenco é mais ou menos. Na opinião do colega aqui. O elenco do Atlético é ruinzinho. Então, torcedor do Atlético, reza, agarra no terço com força, vai lutar para não cair. Eduardo Panzer está dizendo. Falei nada disso. Não falei nada disso. Você sabe o que é uma curiosidade? Eu dificilmente falo de preparação física, porque eu acho um conhecimento tão específico, eu não me julgo capacitado para toda hora ficar dando opinião. Agora, quando há um excesso de contusões, no mínimo, você fica com o pé atrás, você acha estranho. Ainda não posso cravar nada, não posso cravar que foi erro da preparação física, mas, na verdade, são dois casos aqui, quando a gente fala do Atlético. Primeiro, o excesso de contusões. Segundo, as informações que a gente tinha que no Sul a preparação do staff do Aguirre é muito questionada. E você sabe o que torna ainda mais estranho? Ele fazia rodízio e os caras estão quebrados, né? Porque o rodízio não é justamente para poupar o jogador. E tá com o time todo quebrado, 11 jogadores quebrados. Não dá para avaliar esse início do Marcelo justamente porque ele pegou o elenco todo quebrado. Então, isso é um ponto. Eu não me sinto apto para cravar, dizer, olha, foi tal método que quebrou os jogadores. Mas eu acho estranho e acho que vale, assim, reflexão. Uma investigação, matérias investigativas, entrevistar os caras, voltar a procurar alguém do Sul, que o pessoal que acompanhou o Aguirre o tempo inteiro e criticava, eles podem esclarecer, ajudar a esclarecer, fazer um trabalho investigativo. E o segundo ponto eu acho que, no caso do Cleiton, por exemplo, quando o Aguirre estava aqui, até determinado ponto, até determinado momento, eu concordo com você que o Aguirre, você poderia ponderar que o Cleiton não estava desenvolvendo o futebol por causa do Aguirre. Não 100% por causa do Aguirre, mas em grande medida por causa do Aguirre, porque em vários momentos em que o Cleiton era para ser escalado, ele preteria minha avó, o Patrick, o Carlos Eduardo, o Carlos, em detrimento do Cleiton. Mas eu concordo um pouco com o Panzi também,
que também não dá para passar a mão na cabeça do jogador o tempo todo. Sabe, eu acho que o negócio do Cleiton agora já superou a questão do Aguirre. Você entende o que eu quero dizer? No início, como ele jogava pouco, como ele não tinha sequência... Ele não podia jogar Libertadores, gente. Você ainda podia... Não, não estou falando dessa fase, não. Mas ninguém lembra disso, cara. Ninguém lembra disso. Não, lembra. Ele não jogava, mas ele não podia jogar. Eu lembro disso. Então, mas nem no Campeonato Mineiro... O Mineiro ele jogava. Então, mas era aquela draga. Eduardo, como é que você vai cobrar que o jogador como o Cleiton, o Yuri... como é que você vai cobrar desses caras que eles têm um bom desempenho no Campeonato Estadual se o próprio treinador se lasca pro Campeonato Estadual? Mas é certo, tinha que se lascar mesmo. Mas não fez certo. Ele tava no você que paga a conta. O Aguirre tá errou, certo. O prejuízo do semestre, manda pra você. O grande erro do Aguirre foi não escalar Casares. Essa é uma cagada do Aguirre. Que isso? Não pode falar isso na televisão. Sim, porque no Jornal Nacional, outro dia eles leram um áudio e falou cagada. Desculpa. Então agora já tá liberado. Tá liberado. O Bruno Azevedo leu uma súmula ontem. PUTA. Foi não ter escalado o Casares. E o que é uma cagadinha diante daquele esculhambação da novela também, né? Hoje eu já fiz. Ontem, 7h30 da noite, os caras dando sarro na novela com a minha filha na sala. Eu falei, filha, sai. Não tem jeito, cara. Uma coisa, Everton. Será que Malhação tá assim também? Tem muitos anos que eu não vejo mais. Aqui, ó o Twitter aqui. Peraí. Põe o Twitter aqui. Se vocês não colocam também, porque vocês já me travaram hoje. Eu não volto aqui amanhã, não. Olha aqui, ó. Aliás, muita gente vai gostar. O Cássio Gonçalves está dizendo, está usando inclusive uma toga. Está dizendo aqui, é muito cretino esse Eduardo Panzi defendendo a Aguirre nos donos da bola. Você veja, o Cássio Gonçalves, eu acho o Aguirre cuidado que ele pode ser um juiz. Eu acho o Aguirre indefensável. Cássio, o trabalho dele eu não vou ser mal educado como você foi, até porque pela rede social é fácil. Queria ver você falar isso na minha frente. Isso? Agora, eu não estou defendendo o Aguirre, eu só estou dividindo a culpa. Eu só estou falando que o Aguirre tem culpa, eu estou falando que o presidente tem culpa, que os jogadores em campo têm culpa, que a preparação física tem culpa. O Aguirre errou muito. Agora, mal educado, me rebaixar o seu nível, eu não vou... Que agressividade com o telespectador. Mas uma coisa que o Panzi falou que eu discordo. É inegável que o Yuri está muito mal. E acho que ele está tão mal, inclusive tecnicamente ali, no jeito de bater na bola, na hora de driblar, que não dá para colocar só na conta do treinador. É problema do Yuri mesmo. Agora, você acha o Yuri um mau jogador? Você acha que foi uma contratação errada? Eu também estou contigo. Eu acho ele bom jogador. Porque eu acho que ele está muito mal no Atlético. Você pergunta ao torcedor do Botafogo o que ele acha do Yuri. Mentira, quando ele saiu de lá, ele questionou. É porque depois que veio para cá. Agora, eu conheço pouquíssimos torcedores do Botafogo, mas todos gostam. Você provocou. Não, conheço poucos. Você provocou. A verdade é que eu conheço poucos. Eu conheço poucos. Mas os que eu conheço gostam do Yuri. Que é isso, Eduardo? Não, o que eu conheço é um só. Ele não gostava do Yuri. É um só. Mas então você está aqui em pesquisa do Ibope, tira a base por um só. O Yuri, eu não consigo vislumbrar o Yuri jogando bem. Não tem jeito. Eu consigo. No Atlético ele está muito mal, para deixar claro. Eu não estou defendendo o Atlético, ele está muito mal. Mas eu, inclusive, estou surpreso que ele está mal. Também. Porque a impressão que ele tinha deixado no Botafogo, se não era maravilhosa, não era um craque, era um bom jogador. Bom para reserva, mas ninguém aqui disse em momento algum que ele teria que ser titular, ele teria bola para ser titular. Bom reserva. Quando ele saiu do Botafogo, ele saiu muito bem. Agora eu quero perguntar a vocês, começo por você, Edmara, me cita um jogador no atual momento do Atlético que você fala, esse tá pica das galáxias. Eu acho que houve uma queda em todos eles. Então, o Lucas Prato, que era a grande referência, bem, que pode ir embora e tal. Agora, a colega está falando. A colega está falando. Vou te soprar a resposta então de Mário Douglas Santos. Houve uma queda. Eu não preciso, não, Caduzinho. Não, eu sei que não. Eu acho que houve uma queda em todos, mas acho que alguns mantiveram uma média que não é top, mas é do jogador que tecnicamente é diferenciado. É o caso do Douglas Santos, é o caso do próprio Lucas Prato, é o caso do Casares, é o caso do Erasmo, que são jogadores com um nível superior e que fizeram isso. O Casares, a Edmara tem razão. Foi um dos maiores crimes do Aguirre. Isso foi um crime. Foi um crime o que ele cometeu. O Aguirre atrapalhou o Atlético, não escalando o Casares. Final de Mineiro e em jogos decisivos da Libertadores. Atrapalhou o Atlético nisso aí. Demissão por justa causa. Depois desses jogos, o Casares teve 3 jogos bons. O Douglas Santos estava bem. O Prato estava oscilando, mas contra o Racing foi muito bem, por exemplo. Então, mas eles já são diferentes. O Yuri fez um jogo na Libertadores, aí foi Independente Del Valle. O Júnior Urso. Colo-Colo, que ele fez 2 gols, fez um, sei lá. Quem? O seu Yuri fez um jogo
Foi Colo-Colo, ele fez um gol que quando ele estava entrou. lá no estádio, inclusive. Ele entrou e fez o terceiro gol da Atlético. Pois é, entrou bem toda a vida. Entrou bem Aí Eduardo virou pra mim, tava lá. Você sabe o que você falou. Você nega, esse foi o melhor jogo do É muito Atlético, fácil falar e depois negar. Esse foi o melhor jogo do Atlético na temporada. Aqui, ó. Falou comigo. Mentira. A hora que o Yuri entrou bem, pá, fez um gol no contra-ataque, bola enfiada, bateu à direita do goleiro, então ele falou: vai ornar. Outro jogador nega, que estava bem. Agora nega. Agora deixa eu dizer uma coisa. Twitter, Dimara. Eu tô te citando. Dimara, você teve a oportunidade para falar e não falou. Aliás, o pessoal está perguntando: Dimara está com frio, mora no Nova Suíça. Suíça é frio. É frio. O Rei Valério está dizendo aqui: todos conseguem ver que o elenco do Atlético não é isso tudo. Só o Cadu que não enxerga CH, inclusive ver Cleiton como craque. Ô, Rei Valério, pô, é Cleiton, caramba. Enxerga esse por jogador gentileza. eu não vi, É Cleiton que você achou o problema? Um abraço. Você consegue enxergar o Cleiton com CH ou com X bem? Uma crítica educada. Sem chegar, mas sem ofender, veja bem, sem ofender o um jornalista. abraço para ele. Eu quero dizer o seguinte: eu concordo que o Cleiton está muito mal. Eu concordo que ele está sendo uma decepção. Eu só acho o seguinte: eu elogiei muito baseado no que eu vi no Figueirense e que levava, inclusive, diretores de todos os outros times com quem eu conversei esse ano a elogiarem a contratação do Atlético. Inclusive, no meio do futebol, entre dirigentes, preparadores físicos, treinadores, muita gente elogiava mais a contratação do Cleiton do que a do Robinho. Sim. Porque no meio do futebol, o Cleiton era uma coqueluche, assim, era um desejo de todo mundo, era um jogador valorizado, e a Europa queria. Eu lembro que o PVC, mais ou menos em setembro, outubro, fez uma reportagem falando de um monte de clube da Europa que queria o Cleiton. Então, são coisas diferentes. Eu tinha uma expectativa muito grande, ainda acho que ele vai melhorar. E concordo com você, eu concordo, o Cleiton não está jogando bem. Eu preciso chamar um intervalo, você também quer falar, vai falar daqui a pouco, perdeu a oportunidade, porque não foi atrevido. Vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos só. Na volta, a gente segue com os donos da bola, vamos falar do Cruzeiro, porque os atleticanos aqui não deixam. Até já.